Estamos iniciando o nosso programa podcast Café com Letras, hoje trazendo aqui o escritor Marco Antônio de Almeida. É uma satisfação para nós, do projeto podcast Café com Letras, receber o nosso escritor Marco Antônio. Sabemos da sua relação com os livros, com a história. Ele mesmo já tem uma grande história dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul e que está no nosso país. Pessoa que pesquisa muito, tem conhecimento, e hoje trouxemos ele aqui para falar um pouco mais sobre a pessoa, sobre o escritor, né? Sobre o historiador. Mas antes vamos tomar o nosso cafezinho? Claro. Café com letras, então, né? Que bom. E aí, Marco Antônio de Silveira. Quem é o Marco Antônio de Silveira? De Almeida, desculpa. Silveira, porque o nosso amigo é Marcelo Silveira de Almeida. Isso aí, mas tá tudo bem. Bom, eu sou eu sou um gaúcho nato, né? Sempre morei aqui no Rio Grande do Sul, estudei aqui no Rio Grande do Sul, trabalhei sempre no Rio Grande do Sul, fiz toda a minha vida aqui, né? E uma vida que eu... Natural de Porto Alegre, né? Natural de Porto Alegre. Modéstia à parte, foi uma vida em que eu trilhei vários caminhos, né? Sim. Estudei no Colégio Militar de Porto Alegre, depois fiz vestibular para Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí já uma curiosidade, se tu me permite, Tassir, né? Que quando eu fiz o vestibular, quando prestei o vestibular para entrar na universidade, eu coloquei como primeira opção o curso de Direito. E segunda opção a História. Olha aí, né? Então, assim, até porque, assim, eu costumo dizer em tom um pouco de brincadeira, mas no fundo é verdade. Sim. Eu costumo dizer que o direito o direito é o meu amor e a história é a paixão, né? Olha aí, viu? Então, eu sempre gostei muito de história desde a infância, né? E, felizmente, depois de já adulto, eu consegui finalmente trilhar e cursar história e colar grau desta ciência, que eu adoro muito, né? Sim. Mas também, além de trilhar a universidade no Direito, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Eu também cheguei à presidência da União Estadual de Estudantes do Rio Grande do Sul na época, né? Eu militei bastante, né? Sim. Na década de 80 ainda, início da década de 80, né? Depois eu fiz concurso para o Tribunal de Justiça e fui aprovado. Trabalhei 33 anos no Tribunal de Justiça. Sim. E, paralelo a isso, eu também ministrei aula. Fui professor de Direito, quase 30 anos também, né? Olha a faculdade. Eu, na Universidade Luterana do Brasil, na UBRA, no Campo Canoas, né? E ali foi quase 30 anos, é que o tempo passa rápido, né? Sim, passa. E me aposentei, não faz muito tempo, né? Mas aquilo que a gente diz, né? O rei nunca perde a majestade e o professor nunca perde a cátedra. Então, tu sempre fica com vontade de passar adiante aqueles humildes conhecimentos que tu tem. E eu procuro fazer isso com a história agora, né? Então, eu procuro passar... E de que forma eu estou procurando fazer isso? Através dos livros que eu escrevo, né? Nós temos aí... Quantos livros o escritor até hoje? Eu tô com esse. O primeiro é esse, que é a legislação. Esse foi lançado quando? Esse foi lançado no final de 2022. 2022. Final de 2022. Pela editora Lux. E, na verdade, Tassir, esse livro ele é o meu trabalho de conclusão de curso. De história, né? É como o trabalho. Assim, eu fiz o trabalho, lógico, como tudo na vida eu sempre procuro fazer com perfeição ou quase perfeição. Claro. Como o trabalho impressionou muito, o trabalho de conclusão, a banca na época, a banca mesmo me orientou, olha, esse trabalho teu não pode ficar restrito a isso, né? Claro. Leva adiante, né? Aí eu pensei, olha, eu acho que eu vou publicar o trabalho de conclusão e foi assim que surgiu essa primeira obra, né? Tá? E essa primeira obra se deve assim, porque é um conselho, quem é professor sempre dá o seguinte conselho para os alunos na hora de fazer o trabalho de conclusão. Sim. Procure escolher um tema que seja da tua área de atuação, profissional que seja, né? Então, como eu estava fazendo o curso de História e a minha formação era no Direito, eu resolvi fazer essa obra, publicar, né? E escolher o trabalho de conclusão com esse tema, porque ele envolve tanto o Direito como envolve a História também. Sim. Então, isso daí que surgiu essa ideia de lançar essa obra, né? Muito interessante. E assim, a novidade também, Tassir, é que é um tema que, curiosamente, não é muito tratado.
especificamente da legislação daquele regime, do regime autoritário de 64 a 85, não é muito tratado. O pessoal fala muito en passant da época, sabe? Sim. Muitas vezes alguns sem conhecimento maior de causa, mas eu procurei ir trabalhar a legislação, né? Curiosamente, a primeira parte do livro, ela faz um apanhado da história do Brasil. Porque uma lei nunca surge do nada, uma lei surge de um acontecimento histórico ou de uma necessidade social. Então eu tenho que contextualizar a lei, por que essa lei veio? Então é por isso que eu fiz um apanhado, praticamente metade do livro, um apanhado da história do Brasil, desde lá a sua situação de colônia, até nós chegarmos no momento atual. Sim. Está todo ele contextualizado no livro. Tá tudo. Então, assim, ó, a primeira parte do livro eu trato a história, como se deu a tutela militar no Brasil, porque ela não surgiu em 64, isso é um processo longo, né? Que vem desde lá do Brasil colônia, passou pelo Brasil monárquico, até chegar na Primeira República e Segunda República, tá? Sim. Então, assim, ó, eu procuro fazer esse apanhado, né? De todos os fatos. E mais, né? Eu trato de vários momentos importantes da história do Brasil nessa primeira parte do livro, tá? Sim. Deu um livro bem bacana, né? A letra aqui, a letra capa também, né? Mostra que tem o Brasil e um tanque. Um tanque, aqui, né? Exatamente. Foi uma simbolismo, né? Foi a época que nós enfrentamos esse período autoritário, né? No Brasil. É isso aí. E aí eu trato, né, Itacir, de todo esse apanhado aí histórico, né, e até chegar, tem capítulo, eu procurei fazer o seguinte nessa obra, né, eu pego momentos específicos da história do Brasil e explico, né, tá? Então eu trato disso aí, né, trato da parte do governo de Getúlio Vargas, chego no regime militar, tentado do Rio Centro, as eleições diretas em 82, que foi para governador, que nós não tínhamos no Brasil, né? Então eu faço esse apanhado. Então, assim, ó, é até curioso, eu vou me permitir fazer uma confidência aqui, tem muita gente que diz assim, eu adorei a primeira parte do livro. Sim. Eu disse, claro, que a parte de legislação ela é mais voltada para um público mais específico. Claro. Que são os bacharéis em direito, advogados e tal, né? Para aquele que é leigo, ele não se interessa tanto, mas na parte de história o pessoal se apaixonou porque tomou conhecimento de muitas coisas que não sabia, né? Porque não tem muito. Não tem isso, muito. Né? Eu não vi assim, um livro objetivamente falando sobre esse assunto mais aprofundado. Né? Eu não tem. Então eu pego assim, Itacir, na segunda parte do livro da legislação, por exemplo, eu trato da Lei de Segurança Nacional da época. Sim. Eu trato dos atos institucionais, né? Trato da lei de imprensa, trato da legislação eleitoral, legislação trabalhista. Então eu faço um apanhado dessas leis todas, né? Sim, sim. E o prefácio desse livro aqui foi feito pela... Foi uma colega historiadora, né? Por uma historiadora. Uma colega historiadora, Vanessa Candia. Vanessa Candia. Professora e historiadora. Que é uma professora aí de escola pública estadual. Olha aí, que bacana. Nós podíamos falar um pouco de cada coisa, então, né? A instauração da ditadura. Vou fazer umas perguntas dentro do livro, né? Porque aí fica mais... Claro. Sem abrir todos os detalhes, logicamente, né? A instauração da ditadura no Brasil, ela veio de um processo. Sim. Não foi um general que acordou de manhã e disse assim, não, agora eu vou dar um golpe militar e vou dar um golpe e resolver. Não, tudo é fase de um processo. E nesse processo nós temos que levar em conta não só o Brasil da época, mas a estrutura internacional do Brasil na época, do mundo, né? Então o que nós tínhamos? Nós tínhamos, principalmente no contexto internacional, nós tínhamos a Guerra Fria no ápice. Verdade. Na década de 60 nós estávamos no ápice da Guerra Fria, né? Claro. A Guerra Fria começa em 45, quando termina a Segunda Guerra Mundial, e ela vai cada vez se agravando mais, né? De forma que nós tivemos na década de 60, por exemplo, nós tivemos a grande crise dos mísseis de Cuba, e ali foi talvez o ápice da Guerra Fria, porque quase que o mundo viveu um holocausto nuclear.
entre os Estados Unidos e a União Soviética na época, né? Então, o que acontece? O mundo e o Brasil estava, de certa forma, dividido ideologicamente. Nós tínhamos a cortina de ferro, que era os países comunistas na Europa, e nós tínhamos a OTAN, que era a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha origem no capitalismo, né? Defendia o capitalismo, né? Sim. E o Brasil também, não é só hoje até ser que o Brasil vive essa divisão. O Brasil historicamente vive dividido, né? E o Brasil na época também estava, né, nessa divisão toda, de forma que os processos foram se agravando. E acho que nós temos dois episódios aí que vale a pena ressaltar, né? Eu sustento como historiador que o golpe de 64, né, que instaurou a ditadura militar, ele era para ter saído 10 anos antes. E por que não saiu 10 anos antes? Sim. Porque o Getúlio se suicidou. Porque a ideia em 54 sim, era a ideia em 1954, né, na crise que se instalou com o posterior suicídio de Getúlio, foi um golpe que queriam dar e derrubar as ideias trabalhistas. Exato. Né? O que aconteceu? O que puxou o tapete dos conspiradores, dos golpistas da época? O que puxou o tapete foi o suicídio do Getúlio. É por isso que eu sempre sustento historicamente que o suicídio do Getúlio não foi um ato pessoal, foi um ato político. O Getúlio era um ser tão político que até na hora de morrer ele fez política. Então ele optou por se suicidar, porque ele sabia que se suicidando a comoção que ia causar ia fazer com que os golpistas se retraíssem, e foi o que aconteceu. Então aquele golpe que era para sair, que saiu em 64, era para sair em 54. Juscelino Kubitschek assume logo depois. Sim. Mesmo assim também teve movimentos militares para tentar barrar lá, a revolta de Aragarças e tal, dos militares, né? Sim. Então essa crise, Tarsir, vinha se sucedendo até que nós chegamos no governo de Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, aí eu acho que ele apressou o processo do golpe de 64, por quê? O Jânio Quadros foi eleito com uma votação fantástica, né, em 1960, 61. Curiosamente, naquela época, tu votava para presidente da República separado do vice-presidente da República. Então, o Jânio acabou se elegendo o presidente da República e o João Goulart, que era do outro partido, do Partido Trabalhista, o Jango, acabou se elegendo como vice. E ficou essa dobradinha. Sim. O Jango nunca foi muito bem visto pelos militares, né? Pela direita, vamos dizer assim, por quê? Pelas suas ideias meio avançadas, né? As suas ideias progressistas, principalmente no campo econômico, né? Ele, por exemplo, quando foi ministro do Trabalho de Getúlio, ele propôs o aumento de 100% do salário mínimo, né? Quase gerou uma crise no país, imagina só, né? Claro. Então, ele nunca foi bem visto, mesmo como vice. Mas o que fez com que os militares, na época, se acalmassem um pouco? O Jânio que vai presidir. Só que esqueceram do detalhe, né? O Jânio nunca foi uma pessoa muito equilibrada, o ex-presidente Jânio Quadros, tá? Tem seus méritos como presidente, né? Mas era uma pessoa que não era muito equilibrada. E ele renuncia em agosto de 64. Sim. E ali sim a gente pode dizer que foi uma renúncia e tá sido do dia para a noite, porque ninguém esperava. Ele presidiu de manhã o desfile do Dia do Soldado e no outro dia ele acabou renunciando. Essa renúncia de Jânio Quadros acaba gerando toda essa crise. É por isso que muita gente, ele não gostava, ele até se ofendia quando ele estava vivo, quando dizia assim, o senhor foi o causador maior do golpe, o senhor que levou o Brasil para essa situação. E ele até não gostava, né? Sim. Mas o que aconteceu com a renúncia de Jânio Quadros, que era o presidente, qual é a lógica? Assume o vice-presidente. Claro. Mas aí voltou, né, ao cenário toda aquela ojeriza que tinha os militares e a direita pelo João Goulart. A ponto de quê, né? A ponto de os militares colocaram, não, o Jânio Quadros, o Jango não vai assumir, nós não vamos deixar. E aí surge o famoso episódio, os gaúchos conhecem bem, que é o episódio da legalidade, né? Onde o governador Leonel Brizola, ele acaba levantando aqui o Estado em armas no sentido de que temos que garantir a posse do presidente da República, porque ele é o presidente, na medida em que ele era vice, o presidente renunciou, ele né? Sim. O presidente, né? E
surgiu toda aquela crise que o pessoal que tem mais idade aí deve lembrar, que o Palácio Piratini teve ameaça de bombardeio, né? E foi por um pequeno detalhe, alguns detalhes que não conseguiram derrubar o Jango naquele momento, né? Porque o comandante do Terceiro Exército na época, que era o general Cristiano, acabou sob muita pressão, porque embora ele era militar, ele vivia aqui. Claro. E ele sentiu que a pressão toda e ele resolveu garantir também, o Terceiro Exército vai garantir a posse do presidente. E e aí o que aconteceu? O exército não quis ficar dividido e engoliu aquilo em seco. Claro. Mas sempre esperando o momento de acabar dando bote, né? Sim, sim. E foi feito uma gambiarra político-institucional, né, Itacilo? O que foi feito? O pessoal tinha receio do Jango governar, com os poderes que tinham, e aí o Brasil instituiu o parlamentarismo para colocar o Jango como presidente e ter um primeiro-ministro, de forma a podar muitos dos poderes do presidente João Goulart. E aí foi o que aconteceu. Votou-se o parlamentarismo, o Jango com menos poderes, mas não colou muito. O regime parlamentarista durou aí 1 ano e pouco aqui no Brasil. Sim. E logo depois retorna o presidencialismo, né? E aí retorna também a crise. As crises acabam retornando, né? João Goulart pressionado pela esquerda e pela direita. Por quê? A esquerda pressionava porque queria as reformas, chamadas reformas de base. Queria de maneira imediata, olha, não temos tempo para esperar. Nós temos que aproveitar que nós temos um governo identificado com o progressismo, né? E a direita pressionava do outro lado, por quê? Porque não queria esses avanços. Então o presidente João Goulart acabou sendo pressionado pelos dois lados, né? E aí tem aquele famoso episódio do comício da Central do Brasil, né? Que foi uns 10 dias antes do golpe, né? Ele acaba prometendo, num grande comício, ele acaba prometendo as reformas de base, né? A direita, para contra-argumentar esse grande comício, que foi o comício da Central do Brasil, ela faz a famosa Marcha com Deus pela Liberdade em São Paulo. E aí, esses dois movimentos provaram um Brasil muito dividido naquela época. É certo também, eu sou muito sincero historicamente, quando eu analiso, eu sempre digo que o historiador não tem compromisso com ideologia, ele tem compromisso com a verdade. Com a verdade, né? Claro. Então, o que acontece? O João Goulart também não ajudou muitas vezes nesse processo. Por quê? Ele foi, de repente, discursar numa reunião de marinheiros. E isso aí começou a representar para os militares uma verdadeira quebra de hierarquia, o que é uma coisa muito cara aos militares até hoje, né? Os militares trabalham com princípios da disciplina e da hierarquia. Então, o João Goulart, assim, é mesmo aconselhado para, olha, evita certos tipos de postura, né? Quando for falar, fala com o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica, ele acabou se expondo demais. Isso aí só aumentou a antipatia, né? Sim. De forma que chegou num ponto que não teve mais como segurar esse processo. Como eu te falei, tudo é um processo histórico, né? O mundo dividido, o Brasil dividido. E o mundo, na época, estava meio se endireitando, né? Então, nesse seguinte sentido, então, acabou de 31 de março a 1º de abril, acabou tendo o golpe militar, que perdurou, o regime perdurou por 21 anos, com as suas fases também, isso é importante ressaltar. Por que 31 de março e 1º de abril? Isso sempre foi uma polêmica aí, né? Uns defendem 31, outros dia 1º. Por quê? Porque 31 de março, digamos, começou o movimento. Sim. Mas ainda não se tinha certeza de quem ia apoiar esse movimento. Qual era a extensão do apoio que ia ter? Porque, assim, ó, um outro, digamos assim, uma certa imprecisão há em chamar esse golpe de golpe militar. Na verdade, foi um golpe cívico-militar. Sim. Porque tu não consegue dar um golpe militar se não tiver apoio de pelo menos parte da sociedade civil. Sim. E nós tínhamos na época isso aí. Então, assim, ó, quando na verdade começou a primeira marcha dos militares em direção ao Rio de Janeiro e tal, ainda não se tinha a extensão
do apoio que ia ter esse processo de golpe. Tanto que historiadores dizem que o próprio Castelo Branco estava em dúvida. Foi o primeiro presidente do regime. Sim. Ele estava em dúvida de apoiar ou não, né? E, no fim, os militares acabaram, para evitar nova divisão, como se deu na legalidade, os militares todos praticamente resolveram entrar no barco do golpe militar, que acaba se estabelecendo mesmo como posição uniforme no dia 1º de abril. Por isso que há começa em 31 começa o movimento em 31 de março, mas em 1º de abril fica claro a definição do golpe. Do golpe, Teve vários acontecimentos em tudo isso, né? Aqui eu estou vendo que no capítulo 2 do livro repressão, a luta armada, a guerrilha à esquerda, terror de direita, o papel da mídia. E, bom... Como é que se andou até chegarmos a 1985? Sim. O que aconteceu? Quando o golpe se consumou, tá? Inclusive o Congresso Nacional, embora o presidente João Goulart, isso é uma curiosidade que se tem, Itacir, que embora o presidente João Goulart ainda estivesse no Brasil quando o golpe se estabeleceu, o presidente do Senado, ele declarou a vacância da presidência da República numa sessão histórica em que vários deputados do governo, senadores, se revoltaram com aquela decisão dele. Por quê? Porque o presidente ainda estava no país, não podia ser declarado vago, ele estava no Rio Grande do Sul. Sim. Mas, enfim, né, foi declarado a vacância da presidência da República, né? O primeiro presidente é o Castelo Branco, né? O regime tem uma faceta autoritária, mas não tão autoritária assim, né? O presidente Castelo Branco morre num acidente de avião, que eu até retrato no livro, né? Embora os adeptos de teorias conspiracionistas, que tem muito na história, digam que mataram o presidente Castelo Branco, não tem nenhuma confirmação de documentos ou de alguém que tenha realmente participado diretamente assim, de uma conspiração para matar o Castelo Branco. Sim. Foi um erro, na verdade, de um militar que estava em treinamento num avião, né? Era um aspirante da Força Aérea, estava treinando e acabou batendo no avião do Castelo Branco, né? Que estava em área militar, não deveria nem ter passado naquela área. O avião do presidente Castelo Branco acabou passando e acabou ali morrendo. Ele morre e assume o presidente Costa e Silva, né? Já com um viés mais autoritário, tá? Porque é curioso, Itacir, que o regime militar ele tinha duas escolas. O Brasil sempre é dividido. Sempre. Mas onde é que estão as duas escolas do regime militar? Nós tínhamos duas linhas. Uma chamada linha dura. Era aquela linha anticomunista fervorosa, né? Que defendia muito a repressão. E nós tínhamos a linha a famosa escola de Sorbonne. O pessoal chamava isso, foi o nome que foi se dado. Sim. Do qual fazia parte o Castelo Branco. O Castelo Branco é da linha mais iluminista. Tipo, olha, nós viemos por pouco tempo para assumir o governo aqui brasileiro, nós viemos por pouco tempo, tá? E ele morrendo assume Costa e Silva, que era da linha dura, da linha mais dura, né? Tanto que ali os primeiros atos institucionais são mais duros ali, né? Claro. E Costa e Silva também, ele acaba não ficando muito tempo assim no poder, porque ele tem aquele derrame, né? Vivemos outra crise quando o presidente Costa e Silva ficou nessa situação de invalidez, porque deveria assumir o vice-presidente. Quem era o vice-presidente da República na época? Era o professor, era um civil, embora pensador da direita, mas era um civil que era o Pedro Aleixo. Os militares não deixaram o Pedro Aleixo assumir. E aí se formou a famosa junta militar. O Brasil foi governado por um tempo pelos 3 ministros militares. Para não deixar um civil assumir a presidência, né? E aí, nesse ínterim aí, Tassiro, o que acontece, né? Surge uma crise do Congresso com os militares. Que crise foi essa? Bom,
o Brasil estava que qualquer fósforo que tu acendesse pegava fogo. Não precisava muita coisa, Sim. né? E aí nós tivemos um parlamentar de oposição, porque por que chamam, aí é interessante abrir um parênteses, por que muitos chamam o regime de não é ditadura, dita mole, e eu faço essa observação no livro. Sim. Porque nós continuamos com a imprensa funcionando, embora não fosse livre, a imprensa era censurada, mas tínhamos, e o Congresso continuou funcionando, embora se permitisse a cassação de deputados. Claro. Então nós tínhamos oposição, que era o MDB na época, né, o Movimento Democrático Brasileiro. Isso. E aí um deputado do MDB, que era o Márcio Moreira Alves, jovem ainda, tinha por volta de 30 anos, ele foi fazer um discurso no Congresso Nacional em relação ao 7 de setembro, e ele fez uma proposta. Ele disse assim, olha, que as meninas não dancem com os militares nos bailes militares que vão ter referente ao 7 de setembro, né? As guarnições sempre faziam festas, formaturas e bailes. E veio com essa um discurso na Câmara. Mas assim, ó, o discurso foi na tribuna. Sim. E aí o que aconteceu? Olha só a crise que se estabeleceu, por isso que eu digo, né? O Brasil estava num estado de nervos, né? Talvez mais do que agora nós temos, né? E o que aconteceu? Os militares até seguiram a regra do jogo. O que eles fizeram? Ficaram primeiro indignados, né? Com esse tipo, consideram uma ofensa. E pediram autorização para o Congresso para processar o deputado Márcio Moreira Alves. O Congresso não autorizou. Porque disse assim, o Congresso, não, ele falou da tribuna. Na tribuna, até hoje é discutido. Não, exatamente, na tribuna, né? Tu quer ofender alguém na tribuna. Claro. Aí eles, na tribuna, e alegaram, olha, ele não ofendeu ninguém, ele simplesmente fez um pedido, ele não chamou ninguém disso ou daquilo, né? Claro. Os militares não engoliram isso, e aí logo depois veio a grande crise, que aí eu coloco, que acho que o Brasil foi colocado nas trevas, foi com o ato institucional número 5. Esse aí foi o pesado. Que veio 2 meses depois, 2, 3 meses depois do 7 de setembro, foi em dezembro de 68 que veio esse ato institucional número 5. Sim. E aí sim, né, colocou assim o executivo com força máxima, permitindo a cassação de deputados de acordo com a conveniência, diminuiu as garantias do judiciário, colocou até do ponto de vista, quem é jurista sabe que é até um absurdo jurídico, mas colocou assim, olha, os atos, as prisões feitas pelo regime não estão, os habeas corpus não estão sujeitos à análise do judiciário. Imagina. Então, tu imagina só. Então, o adicional número 5 colocou o país nas trevas, logo depois assumiu o presidente Médici, linha dura, né? Linha dura, assumiu o presidente Médici, e foi onde tivemos o maior número de repressão, né? Sim, foi. Eu falo aí da luta armada que aconteceu, porque alguns da oposição optaram por pegar em armas. Alguns da oposição disseram, olha, nós não temos condições de vencer, então é melhor nós trabalharmos na política. Claro. Mas alguns optaram pela luta armada, e a luta armada acabou gerando uma reação do poder, né? De forma que essa reação do poder a luta armada acabou sendo extinta, né? Fruto de muita repressão e tal, mas o regime acabou com a luta armada, esses movimentos armados de esquerda. E tem aquelas figuras famosas do Marighella, do próprio capitão Lamarca, né, que era um militar que se insurgiu contra o regime. Sim. E ambos foram mortos, né? E as principais lideranças foram mortas, alguns conseguiram ir para o exílio, até porque seus companheiros sequestraram cônsul, embaixadores e tal, e houve aquela troca, que ficou famosa. O Zé Dirceu, que hoje é uma eminência parda aí do governo atual, né? Sim. Ele foi um que foi trocado pelo embaixador que tinha sido preso pelos guerrilheiros, pelos terroristas, como quiserem chamar, né? Ele acabou sendo trocado e foi para o exílio, né? Ele, Flávio Tavares, que é um que está vivo ainda, né? E foram trocados e foram para o exílio e, enfim, aí acabaram sendo soltos da prisão. E o Brizola também, né? Qual é a história do Brizola aí no... A história do Brizola foi o seguinte, os militares
Quando eu falo os militares, eu faço questão de ressaltar. Estou tratando de uma época. De uma época, claro. Uma época, claro. né? Lógico. Então, assim, o que aconteceu com o Brizola? Os militares da época nunca perdoaram muito o Brizola pela legalidade. Ah, claro. Porque a legalidade foi um momento em que se dividiu o exército e foi muito em razão da iniciativa do Brizola. Aqui Um general daqui, né? Um general daqui, né? Então estava na cara que o que aconteceu ali 31 de março, quando eu falo em 1º de abril, o presidente João Goulart se manda dia 1º de abril, ele vai embora do país. O que aconteceu com o Brizola? O Brizola tentou reviver a legalidade. Só que ele não era mais governador. Sim, aí já muda. O governador era o Meneghetti, né? Claro. Então ele não era mais governador e ele tentou, mesmo assim ele tentou reaviver a legalidade, mas logo se viu que não ia vingar nos mesmos termos de 1961, tá? Sim, não tinha poder na hora. Alguns tentaram convencer o presidente João Goulart até de certa forma a resistir ao golpe, mas ele optou por não. Né? Ele não era um homem dado a belicismos, o presidente João Goulart. Né? Sim. Ao contrário de Brizola. Brizola já era uma pessoa de enfrentamento, ele era uma personalidade litigante. Né? Exato. E o Brizola também acabou tendo que fugir, porque ele era um que estava prometido, vamos dizer assim, nessa expressão, né? Nessa expressão de gíria. E o Brizola acaba fugindo, né? Ele vai, o pessoal diz que foi até Capão da Canoa, na beira da praia, e um avião teria vindo buscar ele ali na beira da praia e tal. Sim. Ele teria fugido, né? Dessa forma, né? E ele foi para o exílio, ele vai para o exílio no Uruguai. Isso. Primeiro ele vai para o Uruguai, tá? 64, ele fica acho que até 73 no Uruguai, mas em 73 tem um golpe no Uruguai, tem um golpe militar, então para Brizola começou a ficar arriscado ficar no Uruguai. Claro. E aí o Brizola de lá vai para os Estados Unidos, né? E o Brizola curte um exílio até 1982, desculpe, até 1979, quando vem a lei de anistia, né? A lei de anistia que foi do último presidente do regime militar, o presidente Figueiredo. Ele voltou à anistia, que hoje se fala muito na anistia, né? Nós temos isso aí. Tudo meio parecido. Né? Nós temos esse papo aí permanente aí nas mídias. Sim. Com a anistia de 79, todas aquelas lideranças, né, puderam voltar, não só puderam voltar para o Brasil, como puderam se candidatar, né? Então votou Brizola, votou Miguel Arraes, que era um político tradicional do Nordeste, que estava no exílio, né? Exato. Voltou José Genuíno, voltou Gabeira, voltou todos esses que estavam no exílio e puderam concorrer, né? E o Brizola concorre na eleição para governador de 1982 no Rio de Janeiro. E foi muito curiosa a eleição do Brizola no Rio de Janeiro, por quê? Porque ele arranca lá atrás nas pesquisas, e concorrendo contra uma representante da direita forte, que era a Sandra Cavalcante, que era lacerdista, que ela era seguidora do Carlos Lacerda, daquele jornalista que ajudou a derrubar o Getúlio em 54. Tivemos o Miro Teixeira, que é um deputado, até pouco tempo era deputado federal também. Ele representava a continuidade do governo do Rio na época, que era do Chagas Freitas. Nós tínhamos Moreira Franco, que era o representante da direita na época, era do PDS, que era o Partido de Sustentação. Briga, PDS, PMDB. Isso, do Partido de Sustentação do Governo, e teve o Brizola. O Brizola arrancou em último. Mas aí o que aconteceu, né? O Brizola foi aos poucos avançando, de forma que o eleitorado do Rio chegou uma hora e pensou assim, olha, eu acho que o único candidato aqui que é, digamos assim, é de oposição ao regime é o Brizola. Os outros, de alguma forma, todos ou eram vinculados à direita, que era a Sandra Cavalcante, ou era o Miro Teixeira, que era ligado ao governo do Rio de Janeiro, à situação no Rio de Janeiro, né? E o outro era o Moreira Franco, que era identificado com o regime, era o candidato do presidente Figueiredo no Rio de Janeiro. Então o Brizola acaba ganhando, mas não sem percalços, né? Porque eu conto no livro também esse episódio, o famoso escândalo da Proconsult, que foi o quê, né? Hoje nós temos essa questão da urna eletrônica, mas na época, para o pessoal mais novo saber, na época era voto
xizinho na cédula. X na cédula. Botava X na cédula, contava, demoravam dias para apuração, né? Correto. Não era aquele drama tremendo, né? Verdade. E o Brizola, assim, o Brizola arranca lá na frente, com quase 50% dos votos, mas de repente, no meio da apuração, começou a diminuir muito a votação do Brizola, assim, porque sempre tem tendência, né, Itaci? Quando tá fazendo uma apuração de eleição, ó, a tendência. E o Brizola só subia, chegou a 50%. Daqui a pouco o Brizola começou 45%, 40%, 35%. E aí o pessoal teriam constatado, isso aí nunca ficou muito comprovado na época, que estariam, digamos, roubando a eleição do Brizola. O sistema estaria roubando a eleição do Brizola. O Brizola foi esperto, chamou a imprensa internacional para denunciar isso, a imprensa internacional estava acompanhando, de forma que ele acabou se elegendo com 35%, 36% dos votos, eu não me lembro bem quanto foi o percentual, mas era para ser mais, a diferença em favor do Brizola. E o Brizola assume o governo do Rio de Janeiro, 2 vezes ele assumiu. Ele assumiu em 82 a 86, né? Ficou até 87, e depois ele volta na década de 90 a governar o Rio de Janeiro também. Isso. Então, vamos falar um pouco da legislação que tem dentro do seu livro, né? Para depois nós entrar no livro. Eu mudei a história. Para a gente aproveitar o nosso tempo aqui também, né? Isso é interessante. O que o senhor aborda na legislação do livro? O que tem de importante? Tu que é do ramo do direito também, tá? O Brasil tem uma tradição positivista no direito. Correto. O que é a tradição positivista? É importante que as regras estejam escritas. Certo. E aqui no Brasil, vamos combinar, né? Mesmo estando escrito, de vez em quando o pessoal dá um jeito de driblar a lei. Mas o Brasil trabalha sempre com isso na cabeça, isso é histórico no Brasil, a nossa legislação, o sistema brasileiro ele é positivista, ou seja, a autoridade é presa à lei. Tanto que tem aquele adágio do direito, que o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Claro. E quem trabalha na atividade pública só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Então o regime percebeu assim, peraí, com essa tradição que nós temos de ter leis, de ter que ter uma regra escrita, nós temos que institucionalizar o regime. Então começou uma série de regramentos, que é aí que eu trato, sempre de cunho autoritário, para o regime poder se escorar, né? Sim. Não, mas aqui, tá baseado nisso aqui, tá baseado naquilo ali, tá baseado naquilo ali. Então o regime se estabeleceu vários regramentos, né? Os principais dele foram os atos institucionais, nós tivemos 11 ou 12, que eram baixados pelo Executivo, com força de lei imediata, né? Claro. Que não passava pelo Congresso Nacional, tanto que o nome era ato institucional. Nós tivemos a Lei de Segurança Nacional, que depois foi alterada já no final do regime, para ficar mais branda. Sim. Essa Lei de Segurança Nacional permitia até a pena de morte também, sabe? Tivemos também a legislação eleitoral da época, tivemos a legislação sindical da época, mas sempre sob esse viés autoritário. A legislação estudantil da época, que limitava muito a atuação do estudante nas faculdades e nas universidades, né? A legislação trabalhista cuidava muito para os sindicatos não terem muita força, né? Porque sindicato forte claro, sempre bate contra o status quo, né? Claro. A legislação eleitoral sempre procurou, de certa forma, também privilegiar e beneficiar o regime nos processos eleitorais. Curiosamente, nós temos uma legislação eleitoral que não mudou pouco, né? Se nós pensarmos que ela é lá da década de 30 do Getúlio, né? Ela não mudou tanto assim, né? Então eu trato na segunda parte do livro exatamente explicando, olha, foi baixado essa norma por causa disso e por causa daquilo. Então eu faço esse apanhado histórico dessas leis. Então quem tem interesse em saber em detalhes, essas leis todas, essa legislação eu trato toda no livro, né? Que bom, né? Então, temos história e legislação. História e legislação, toda ali num livro só. História e legislação nessa obra, né? Então ela ficou interessante por causa disso. Né? Escritor Marco Antônio de Almeida, que está no prelo aqui, o próximo livro dele, né? Isso. Possivelmente será lançado em março. Eu Mudei a História. Este é o livro. Nós vamos mostrar agora aqui, ó. Aqui é
capa dele. A capa, né? Uma sugestão que ainda está sendo avaliada, A analisada. capa está definida, ele está já em diagramação. Já está em diagramação. Já está em fase de diagramação então, final. Essa é a capa. É. Eu mudei a história. É. O que tem dentro deste livro, Eu Mudei a História? Eu te diria, claro, eu sou suspeito para falar, né, Itacir, mas eu te diria que esse livro, assim, ele é apaixonante pelo seguinte, porque todos nós vamos nos identificar com esse livro. Sim. Todos nós. Tá? Não é só o escritor, não é só os especialistas ou não. Por quê? Porque nesse livro eu trato de personagens que existiram, Sim. todos desconhecidos, quase anônimos, mas que com seus pequenos gestos eles acabaram modificando a história. E de onde é que surgiu a ideia para esse livro? Porque ele é um livro de história diferente. Sim. Porque os livros de história gostam de tratar de generais, de reis, mas eu não, eu pego a pessoa comum que quase não, que modificou a história com seus gestos. De onde é que surgiu a ideia minha? Surgiu de experiências pessoais, assim. Na adolescência eu notava assim, pô, mas peraí, se aquela pessoa... Eu peguei um ônibus errado aqui e conheci alguém. Se eu não tivesse pegado o ônibus errado, eu não teria conhecido essa pessoa. Sim. Né? Então eu comecei a perceber que a nossa vida, o nosso destino, ele é vinculado a detalhes. Muitas vezes a pequenas escolhas, a pequenos erros ou pequenos acertos. Todos nós somos assim, né? Sim. Então, de repente, Taci, tu pode ter conhecido a tua mulher numa festa que tu não ia ir nessa festa. Ah, estava contrariado, foi. Se tu não, já notou que se tu não tivesse ido nessa festa, tu de repente não teria conhecido ela, Claro. teria se casado com outra pessoa, a tua vida poderia tomar um rumo completamente diferente. Exatamente. Então, assim, eu comecei a perceber isso aí, sabe? Sempre me apaixonou muito isso aí. Olha, né? Os pequenos detalhes praticados por desconhecidos, né? Então eu trato no livro, não vou dar um spoiler maior, né? Mas eu trato no livro do namorado indignado que acabou ensejando uma revolução no Brasil. Eu vou tratar desse caso. Era um namorado indignado, Sim. que com seu gesto, aí no livro eu conto esses detalhes, ele acabou gerando uma revolução e mudou o século do Brasil. Esse namorado, né? Eu trato de um marinheiro que esqueceu a chave do armário onde estavam binóculos. E com esse esquecendo disso aí, acabou gerando uma enorme tragédia, né? Eu trato de um militar, que era um militar que... Militar, numa guerra nós temos milhares, milhões, né? Claro. Mas ele acabou incomodado com uma pasta que estava na sua perna, ele tirou a pasta do lugar e ele acabou modificando todo o nosso século, né? Nós temos um motorista de um carro, de um veículo, que não avisaram ele de que o caminho tinha sido alterado, que ele ia levar, enfim, ele ia fazer um caminho, e não informaram ele que era para fazer outro caminho. Ele acabou ingressando numa rua errada. Quando avisaram ele, não é por aqui, ele tenta engatar a marcha, o carro apaga. E nesse carro apagar, acaba surgindo um atentado que acaba mudando todo o nosso século, né? Eu trato de um agente de correio que conheceu uma personalidade histórica olhando a moeda. E ele, reconhecendo ele na moeda, ele acabou modificando a história, porque acabou prendendo essa personalidade. Se não tivesse feito isso, teria sido a história do país, da Europa e do mundo, teria sido completamente diferente. Eu trato de gente que subiu em árvore, sendo desconhecido, e subindo em árvore, aí aconteceu aqui no Rio Grande do Sul mesmo, acabou criando consciência ecológica. Então foi uma pessoa que modificou aqui, é verdade. Isso, modificou a história. E curiosamente é o único personagem vivo do livro. É ele. É ele, eu fiz contato com ele. Fez, né? Mas eu vi uma reportagem com ele há pouco tempo. Aí, exatamente, né? Exatamente isso aí, né? Que legal. Eu trato de um bilhete de socorro que acaba gerando uma tragédia com quase 1000 mortes. Então eu trato desses casos. Então são casos assim muito curiosos para se ver
a possibilidade de cada um de nós ser participantes da história, não só da nossa. Mas são casos reais. Casos reais, Casos não. reais. Todos são casos reais. Pô, achei interessante esses... E vou dizer mais, aí, e vou te dizer mais, Itacira, eu tenho até, mas aí vai ser para um futuro, um médio futuro, né? Médio prazo. Eu tenho mais casos assim. A gente não tem como colocar tantos casos. Eu tenho aí três livros, seria para tratar só de personagens que mudaram a história. Né? Não, e a forma como está dando o título, vamos dizer assim, muito interessante. Claro. Já estoura o gatilho da pessoa lá de querer saber mais, né? O prefaciador do livro, que é um historiador também, sim, dessa obra, ele mesmo, eu achei muito interessante, porque eu dei liberdade total para ele. Olha, o livro é esse, tu faz um prefácio aí, né? Claro. Eu ficaria muito honrado contigo prefaciando, é um amigo também, né? Sim. E ele até levantou uma questão curiosa, assim, essa tua obra é muito democrática, ele coloca. Por quê? Porque ele não trata só de pessoas importantes, ele trata do Zé Ninguém, do desconhecido, e a possibilidade que essa pessoa tem de modificar o destino de uma sociedade inteira, ou das próximas décadas, do próximo século, né? Então, mas era mais ou menos nessa linha o objetivo do livro, né? De pessoas desconhecidas. Claro, era tratar isso aí, dar voz, sempre foi isso aí. Eu cansei, porque quando tu é historiador, eu tenho uma biblioteca em casa que é toda uma estante de um quarto, só de história, né? Sim. Então, quando tu é historiador, tu só vê aquilo, pô, os caras só tratam de gente importante, e o cara que desencadeou os processos está lá num canto de página, sabe? Quase desconhecido. É verdade. Não, peraí, quem é o titular do capítulo é o cidadão que modificou a história, né? Então eu trato disso aí. Legal, hein? Então o pessoal tem tido uma boa receptividade o tema, né? Eu acho que vai estar ser presente no dia do lançamento desse livro. Com certeza, né? Com certeza, né? Não, eu achei a capa assim muito... olha aqui, ó. A capa ficou muito muito boa, né? Ficou olha muito aqui, boa. ó. Até um carro aqui, um antigo carro. Tem até o carro do que errou o câmbio. Então cada imagem dessa aqui está associada a um capítulo, uma história. Tem um militar ali também. Sim, eu vi ali. Tem uma moeda também, né? Então, olha aí, tem tudo isso aí, né? Que legal, cara. Então essa é a ideia dessa obra, né? Tem um navio aqui também, né? Tem navio também, tem tudo isso aí, né? Olha aí. Para o pessoal, né? E aí, quando eu converso assim informalmente com as pessoas, Itacir, né? E conto assim, as pessoas, pô, mas que legal. Todo mundo começa assim, puta, é mesmo, a minha vida mesmo acabou sendo alterada porque eu fiz isso, não fiz aquilo, ia fazer concurso para um troço, na hora resolvi fazer para outra coisa, a minha vida mudou completamente, né? E é assim, né? Mas é assim mesmo. Incrível que é isso mesmo. Se tu pensar as tragédias mesmo, os grandes, por exemplo, acidentes, tu pega. Se a pessoa tivesse saído 1 minuto antes de casa... já não teria acontecido. Não teria acontecido, né? É incrível, mas é isso. Bem por aí, né? E a editora é a Lux também, é? É a minha editora Lux. Esses 2 livros foram feitos pela Lux. A Lux trabalha tecnicamente muito bem os livros. Muito bem, Muito bem trabalhado. Deu para ver o nível da diagramação, da apresentação. Sem dúvida, né? Então eu repeti a dose com eles daí, né? Que bom, bom. Mas o nosso tempo voa, né? É verdade. São 4 horas e 7 minutos. E história é aquilo, né? A gente não consegue parar de falar, Não, né? E tem que falar, e foi muito importante. Muito bom. Vamos em março, depois do lançamento, vir novamente aqui para mostrar esse trabalho aqui, né? Com certeza. Se Deus quiser, vamos ver se a gente faz um novo programa com um amigo aí, porque... Será um prazer. Né? Muito bonito. A capa eu achei muito bonita, porque eu sou muito detalhista, né? Claro. Os livros também, eu que busco sempre... Tô vendo aí, né? Então... Mas é isso, então, nosso amigo Marco Antônio de Almeida, foi uma satisfação tê-lo recebido aqui no nosso programa. Tenho certeza que o nosso podcast Café com Letras aí, que tem como objetivo, né, mostrar, né, os escritores do nosso Rio Grande do Sul aí, completa um ano agora na Feira do Livro, né? Onde nós vamos lançar um livro também, vamos fazer sessão de autógrafos lá. A idade está na cabeça. Lá, sem dúvida. Esse é o nosso livro. E é verdade, a idade está na cabeça. É verdade. A gente não tem idade para ter o sucesso, não tem idade para vencer. Está na cabeça. Eu posso ter 30 anos e achar que tem 50, 60, isso aí, né? E viver naquela coisa. 30 anos e não ter vontade de fazer as coisas, né? De desafios nem nada. Não adianta, né? Enquanto a pessoa com 70 anos está querendo escrever um livro, o seu primeiro livro. É verdade. Abrindo uma empresa, né? Querendo fazer mais, isso a gente vai
vai mostrar no nosso livro. Também vou ter o prazer de lhe convidar para o dia do lançamento. Lá. Será um prazer, estaremos lá. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Tá? Me deixa alguns minutos para as considerações finais para nós encerrarmos o nosso programa de hoje. Não, eu te agradeço muito o espaço, a oportunidade de falar em história sempre me empolga. É muito bom e é interessante. Me empolga bastante, sabe, isso aí. Então, eu te agradeço muito o espaço. E só para dar uma projeção de futuro, o próximo livro meu, depois de eu mudei a história, se chama O Poder e a Morte. Eu já estou escrevendo ele. Já está escrevendo. 40% escrito do livro. Que legal. E aí é curioso, porque eu trato do que dessa vez? Eu trato de pessoas que exerceram um poder quase absoluto e depois tiveram mortes indignas. Né? Sim. Então eu pego, por exemplo, Calígula, pego, por exemplo, um general argentino que foi comandante de ditadura e morreu sentado na patente. Tiveram mortes assim indignas, né? Pega o Gaddafi, que é o mais recente nosso, que morreu linchado. Não, morreu linchado na rua. Saddam Hussein que foi enforcado. É o Saddam Hussein, é o Gaddafi. O Gaddafi foi linchado na rua. Na rua, cara. Na rua, quer dizer, é um cara que mandava no país, fazia o que queria no país. Então eu trato exatamente isso aí, né? O poder e a morte, né? Mas isso é para uma conversa futura. Muito obrigado, tá? Que bom. Pelo espaço, tá? Mais uma vez, nosso agradecimento. Muito obrigado. E damos por encerrado o nosso podcast Café com Letra de hoje. Esperamos você no nosso próximo programa. Até mais.